Boa tarde, prezados. Esse é o podcast que eu havia prometido para vocês e no qual eu vou fazer uma relação entre Napoleão Bonaparte, entre o governo de Napoleão Bonaparte e a vinda da família real para o Brasil. E bem, esses eventos são extremamente relacionados um ao outro. Napoleão Bonaparte, se vocês lembrarem, ele é uma figura importante da gente conhecer, porque ele teve um papel muito importante na França pós-Revolução. E como a gente estudou a Revolução Francesa, a gente passou por isso, né, naqueles conteúdos. O Napoleão ele vem depois da Revolução Francesa, da onda revolucionária francesa, e ele assume num período de uma França que estava tentando se encontrar após a Revolução, e que se encontra exatamente a partir de uma lógica de uma revolução constante, de levar a revolução para o restante do mundo. Então, os princípios que motivaram a Revolução Francesa, eles se tornam algo que acredita-se, que promove-se que deve ser levado para o restante do mundo, da Europa, e isso é uma coisa que vai motivar muito aos franceses, e na verdade é um meio que aqueles que governam, que lideram, encontram de manter viva a chama da revolução e de se manter no poder, de impedir um esfacelamento da sociedade, porque a Revolução Francesa ela passa por muitas fases. Depois que se derruba o rei, é por muitos altos e baixos. A gente viu isso mais para trás, então por isso eu não vou retornar tudo, mas se vocês lembrarem, você tem uma disputa de poder muito grande entre grupos distintos e tal. E o jeito que os caras vão descobrir para estabilizar a coisa é exatamente a segurança de uma lógica de uma França que fez a revolução, que conseguiu fazer essa revolução em nome dos princípios e tem como propósito e missão levar isso para o mundo. Então isso dava uma coesão social à França, um propósito, e isso meio que ajuda a colocar uma ordem na casa. Fora que assim, essa lógica também é uma lógica de guerra. Então, como a França ela vai para cumprir esse propósito, guerrear com outras nações, dominar outras nações, isso também vai trazer riquezas, vai trazer espólios de guerra que também ajuda a França a estabilizar a estabilizar a economia, etc. Também a gente tem cobrança de tributos, de impostos nesses lugares que vão ser dominados. E Napoleão ele vai ser a principal ponta de lança desse processo, porque ele vem dessa onda revolucionária, ele é um general, ele é uma figura militar, e que chega ao poder nessa onda revolucionária dentro dessa lógica aí de expandir a revolução para manter viva a chama dela e levar para o restante do mundo. Então, ele entra no poder, ele é um militar que chega ao poder a partir dessa lógica, por meio de um golpe, inclusive, um golpe que é dado. Então, o governo de Napoleão não é um governo democrático, tá, gente? É muito difícil entender como que um governo que se diz estar assentado sobre os princípios da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade, não é democrático, mas não é democrático, não é um governo democrático. Na verdade, Napoleão tem até tendências bem autoritárias e tal, então as tendências dele são bem autoritárias e até de culto à personalidade, mas por outro lado, ele vai promover reformas que, se pelo menos demonstravam estar comprometidas com aqueles princípios da Revolução, de liberdade individual, liberdade de alguma liberdade de imprensa e tal. Só que, por outro lado, como ele era uma figura autoritária, é impossível não ficar um pouco, não achar um pouco contraditório isso, porque obviamente, figuras autoritárias não lidam bem com oposição, por exemplo, não lidam bem com crítica, por exemplo. Então, Napoleão é uma figura muito ambígua, porque ao mesmo tempo que ele empreende reformas que são realmente baseadas nos princípios da Revolução, e são realmente baseadas, promulga leis, investe até mesmo no ensino, etc. Por outro lado, ele, como governante, é uma figura autoritária, e isso torna ele uma figura tanto icônica quanto ambígua da francesa, admirada por uns, odiada por outros tantos, mas que foi muito importante. Então, basicamente, a gente tem esse processo da ascensão de Napoleão e da expansão da França. Gente, eu tô um pouco resfriado, tá? Me perdoem, eu tô realmente gravando esse áudio porque eu preciso adiantar esse conteúdo para amarrar tudo. Então, perdoe a voz, perdoem, eu tô realmente um pouco de coriza e tal, não tô muito bem, mas assim, era importante gravar esse vídeo. Então, gente,
Então a gente tem essa figura do Napoleão em ascensão, e ele vai conseguir dominar a França, vai conseguir dominar muitos estados europeus, a Espanha, por exemplo, a Áustria, dentre outros. E nesse processo, a maior posição dessa expansão francesa vai ser a Inglaterra. A Inglaterra ela era já um estado consolidado, muito forte, e uma potência marítima. E uma potência marítima que disputava pela influência no continente europeu. Quando a França ela vai ter essa ascensão, os ingleses eles vão ligar o sinal de alerta, também porque essa ascensão era algo que ameaçava a própria estrutura de poder na Europa, porque a França passou por uma revolução. Os monarcas franceses, o monarca francês foi guilhotinado. Então, essa ascensão da França e essa expansão, dominação de outros estados soava como uma ameaça para aquelas nações que ainda eram monárquicas, como a Inglaterra, que apesar de ser uma monarquia parlamentarista, onde o rei era mais uma figura que enfeitava, que atuava assim numa parte limitada, quem mandava mesmo era o parlamento, mas era ainda uma monarquia. Então ela tinha essa valorização pela tradição, pelas tradições do antigo mundo. Então, para a Inglaterra, que era meio que uma líder da Europa, que era, tipo, era uma potência dentro das nações europeias, dos estados europeus desse período, dos estados modernos europeus desse período, essa Revolução Francesa e a ideia de expandir essa revolução vai se tornar muito perigosa, não só para ela, mas para outros estados como ela, que eram estados monárquicos e tal. Então, o que vai acontecer? Os ingleses eles vão começar a se opor aos franceses, ao Napoleão. Então, a Inglaterra vai começar a se contrapor ao Napoleão e se colocar em linha de frente contra ele, porque os ingleses tinham exatamente medo de que a revolução pudesse virar realmente uma coisa que tomasse a Europa e derrubasse os reis, acabasse com as monarquias, fizesse todo mundo ir parar na guilhotina, e eles tinham esse temor. Então eles vão ser a grande pedra no sapato do Napoleão. E o que acontece nessa queda de braço, nessa disputa entre França e Inglaterra? É que Napoleão, que já tinha conseguido ocupar lugares estratégicos da Europa, resolve determinar um certo pacto, bloqueio continental, perdoe. Ele resolve determinar que houvesse um bloqueio continental. O que era o bloqueio continental? Nenhum país, nenhum estado europeu poderia comercializar com a Inglaterra sob pena de ser invadido pela França. E, nossa, Mas você pode se perguntar, como ele fazia isso? Eles estavam com essa bola toda? Como eu falei para vocês, eles estavam, porque era um estado que estava em franca expansão, que tinha dominado áreas importantes da Europa e que estava com um exército bem poderoso. Então, assim, eles estavam realmente se expandindo e eles estavam realmente demonstrando um poderio muito grande no período. Então essa ameaça era uma ameaça forte, e era uma ameaça que muitos países, muitos estados, perdão, vão acatar realmente com o temor de ser invadido por Napoleão. Só que Portugal não vai acatar essa determinação, porque Portugal tinha relações muito estreitas com a Inglaterra e essas relações eram antigas. Então os ingleses, inclusive, haviam feito muitos empréstimos aos portugueses. E a relação comercial entre eles era algo que remontava a muito tempo mesmo. Então, era algo importante para os portugueses e eles tinham dívidas com os ingleses, então eles simplesmente não poderiam virar para a Inglaterra e falar que não iam mais comercializar com eles por causa de Napoleão. Então, Portugal fica numa saia justa, mas resolve não romper com a Inglaterra, não deixar de comercializar com a Inglaterra. Quando Napoleão sabe disso, ele determina que se invada Portugal. Os ingleses, sabendo do que havia ocorrido, eles resolvem auxiliar os aliados portugueses deles. E qual a solução que os portugueses vão encontrar? Basicamente, sabendo que o que Napoleão poderia fazer e que a ideia da revolução era derrubar os monarcas, de levar para a guilhotina e tal, a família real tem a ideia de sair da Europa, de vir para a colônia, no caso, para a América, para o Brasil. Eles pensam, se a gente vier para o Brasil, Napoleão dificilmente vai conseguir perseguir a gente até aqui. Se ele não conseguir arrasar com a casa real, com a corte, com a família real, a gente pode governar à distância. Acabar com o simbolismo da família real era uma coisa muito importante para você destruir uma monarquia. Então eles pensam, se a gente conseguir fugir e conseguir deixar as coisas em ordem aqui e mandar à distância, Napoleão dificilmente vai pegar a gente, dificilmente ele vai conseguir fazer um tipo de revolução na França.
E os ingleses compram essa ideia e ajudam os portugueses a fugirem, a empreenderem essa fuga, e os ingleses meio que garantem que vão manter Portugal em ordem, que vão manter Portugal, que não vão deixar Napoleão dominar, invadir Portugal e tomar conta de tudo. Então os ingleses meio que ajudam nessa parte também e se garantem essa segurança de Portugal, de modo que os franceses não invadissem, e além de escoltar a família real. Como eu falei para vocês, a Inglaterra era uma potência marítima, então elas tinham uma marinha de guerra fantástica para a época, ninguém se metia com eles. Então, os ingleses fazem essa escolta, de modo que os portugueses não têm problemas para chegar ao Brasil, não têm grandes problemas para chegar ao Brasil, porque chegam escoltados pelos ingleses, que eram realmente muito hábeis no mar. E uma vez chegando à América Portuguesa, ao Brasil, os portugueses eles vão fazer uma série de reformas. E é aí que a gente começa a ter uma mudança que vai pavilhar o caminho para a independência. Porque, basicamente, a família real está aqui no Brasil. Eles não podem, uma família real viver numa colônia era uma coisa que seria meio vergonhosa na mentalidade deles. Então a primeira coisa que acontece é que o Brasil deixa de ser colônia. Portugal eleva o Brasil a Reino Unido com Portugal e Algarves. Então o Brasil não é mais colônia porque seria vergonhoso a família real viver numa colônia. Revogado o status de colônia, é aberto, os portos são abertos também às nações aliadas. Isso vai ser uma coisa, a abertura dos portos às nações aliadas vai ser uma coisa que vai gerar uma mudança muito grande. Porque até então o Brasil ele era limitado ao pacto colonial. Ele só poderia comercializar com a metrópole ou com o estado que por acaso a metrópole permitisse. Então ele era muito limitado a essa comercialização com Lisboa. As principais mercadorias iam para Portugal, iam para Lisboa e de lá iam para a Europa. Quando muito havia uma comercialização ali com a África. A partir desse momento, a abertura que se abrem os portos, o Brasil ele pode comercializar com todas as nações aliadas dos portugueses, já que ele não é mais uma colônia, a família real está lá. Isso vai ser uma coisa que vai melhorar muito a vida do comerciante brasileiro, de quem comercializava, de quem trabalhava com exportação, porque os caras vão ter muito mais liberdade. E de quem produzia também, de quem exportava agrícolas, que a base da economia brasileira era a partir do modelo de agroexportação. Então isso vai melhorar muito a vida desses caras, porque os caras agora vão ter mais liberdade para comercializar e vão lucrar mais, vão conseguir mais retorno e etc. Então, a partir da vida da família real, você tem uma mudança no status político, uma mudança no status econômico, e o Brasil ele vai se tornar mais independente, autônomo, vamos dizer assim, e vai ganhar cara de algo que não é mais uma colônia, mas que é um pedaço, uma parte do reino mesmo, de fato, propriamente dita. E isso gera mudanças também, inclusive na geografia. Porque, por exemplo, o Rio de Janeiro ele vai passar por reformas para receber a família real. Porque aí a gente volta à mesma questão, a família real ficar numa cidade colonial que tivesse uma aparência ruim, que fosse suja, que fosse mal organizada, seria vergonhoso. Então, tinha que se dar uma cara ao centro do Rio, ao que era a região principal que eles ficavam e circulavam, de Europa, de Lisboa. Então você tem a construção de parques, você tem a construção de passeios, você tem a construção de jardins e você tem reformas para dar essa aparência lisboeta, europeia ao Rio de Janeiro. Isso acontece também em outras capitais, meio que seguindo o exemplo nessa onda de honrar que a família real estava no Brasil. Isso gera mudanças até mesmo no espaço geográfico da arquitetura do Brasil, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Isso é importante ressalvar. E isso tudo faz com que a gente tenha mudanças profundas. Mais pra frente eu vou gravar um áudio específico sobre independência, porque independência merece um áudio específico. Mas a gente entende a partir daqui, dessa treta toda lá na Europa, com Napoleão e a chegada deles ao Brasil, tudo o que acontece, que a vinda da família real altera as coisas profundamente. Muda o status político, muda o status econômico, beneficia as elites ligadas ao comércio, ligadas à agroexportação, muda a disposição do espaço geográfico, gera mudanças urbanísticas, arquitetônicas. A gente pode dizer também que promove a ascensão de novas profissões, porque você passa a ter uma imprensa mais ativa que vai meio que acompanhar os atos da família real, da corte. Então você passa a ter uma imprensa mais ativa, uma vida política mais ativa, mais funcionários públicos, mais jornalistas, mais profissionais liberais, tudo isso para atender as demandas da corte. Então é uma mudança profunda que você tem com a família real e um novo status que o Brasil vai ser alçado.
Só que um evento que acontece em Portugal vai ameaçar esse novo status. E é exatamente a ameaça de perder o que se tinha conquistado que coloca o Brasil no caminho da independência. Mas isso eu vou deixar para falar no próximo podcast. Fica para os próximos capítulos, porque a independência do Brasil é um tema que merece um podcast exclusivo à parte. Espero que eu tenha sido claro, gente, nessa relação entre a era napoleônica e vinda da família real para o Brasil. Peço perdão pelos atrasos, mas eu tive problemas para hospedar esse áudio, para hospedar esse podcast. Minha internet estava péssima. Eu custei a conseguir arrumar, para conseguir que alguém arrumasse para mim, mas agora tá ok, tá postado o vídeo e o áudio e espero que esteja bem elucidativo. Um abraço a todos e uma excelente semana.